recado que eu vou deixar para o pessoal, né? Então, olha só, vamos fazer uma média aqui, tá? A respeito dos relatórios da entrega de material e participação da turma. O relatório do Ingetec do dia 16, 3 pessoas de ciência, 3 pessoas de ciência, vou até colocar aqui em cima. 3 pessoas de ciência e uma pessoa de TADES entregou. Tá? O relatório do dia 23, nós tivemos 5 pessoas de ciência que entregaram. E TADES, nós tivemos 3. Tá? Do relatório do dia 30, que era o trabalho valendo 500 pontos, né, que a gente discutiu em sala tal, e vocês que decidiram isso, né, quanto ia valer o trabalho, de ciência da computação, só 3 pessoas entregaram. E de TADES, 4 pessoas. Tá? 4 pessoas. Então, meus caros, o negócio é o seguinte. O relatório de hoje, dia 6, ele vale 200 pontos. E o relatório do dia 13 vale 200 pontos. E aí acabou os relatórios. Tá? Porque dia 20, na sexta-feira, eu tô finalizando a parte de relatório da aula. Aí é só conteúdo para a prova. Então, olha só. Olha o problema que a galera que não entregou o relatório tem nas mãos. Dos 1.100 pontos até agora, teve uma galera que não entregou nada. Contando o de hoje e o da aula que vem, só tem 400 pontos para disputar. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu não ia fazer isso não, tá? Mas eu vou fazer isso. Eu ia deixar essa prova agora, dependendo do andamento dos relatórios, eu ia deixar essa prova só ela, sabe? Sem trabalho. Para que vocês pudessem disputar mais pontos e tal. Mas não vai dar não. Tá? Não vai dar não. Não vai dar porque eu não estou gostando nada do andamento da turma. Eu sei que a disciplina é chata, eu sei que a disciplina é enjoada, por isso mesmo que eu estou trabalhando com estudos de caso, que é uma situação diferenciada, né? Hoje também a gente vai continuar trabalhando com estudo de caso. Por isso que na aula passada eu dei um trabalho valendo 500 pontos no formato de relatório. A galera teve quantas horas para fazer? 96, não foi? Foram 4 dias. Então, a turma teve 4 dias para entregar um trabalho, sendo que esses 4 dias foi num final de semana com um feriado que foi de finados. E somente 7 pessoas entregaram, de uma turma que tem 9, 18, 19, 20, 21 alunos. Gente. Pois é, o andamento aí foi o que favoreceu a minha mudança de opinião a respeito da prova, tá? Vocês vão ter um trabalho para a prova, que são 4 estudos de caso que vocês vão analisar e dar soluções. Tá bom?
Deixa eu abrir aqui. Eu estou com o portal aberto. Eu quero olhar o gráfico de nota da turma. Mais uma vez eu digo, eu não ia fazer isso, tá? A minha intenção não era fazer isso. Eu ia deixar a prova livre para vocês poderem tirar a pontuação que vocês acharem, que vocês precisam, né? Então, a prova valeria 4.000 pontos. No entanto, não dá. Não dá. Rendimento fraquíssimo. Não estou gostando nem um pouco do andamento da turma. Os trabalhos, alguns são muito bons, tá? Alguns trabalhos são muito bons, estão muito bons, mas pelos números que nós obtivemos aqui, não dá não. Tá? Então, eu vou mudar de estratégia. Eu vou adotar outro parâmetro. Tá? Vai ter trabalho. Serão 4 estudos de caso baseados nos assuntos que foram discutidos até agora, tanto da N1 como da N2. Então, provavelmente eu vou fazer 2 estudos de caso da N1 e 2 estudos de caso da N2, valendo 2.000 pontos. Cada estudo de caso valerá 500 pontos. São 4. Totalizando 2.000. Mas, gente, não é para fazer estudo de caso, como eu recebi alguns e-mails. Eu não vou mostrar aqui, porque eu não quero constranger ninguém, especialmente na gravação. Mas eu não quero receber estudo de caso cuja resposta foi feita em 5, 6 linhas. Tá? E a pessoa só tratou de literalmente copiar o que eu falei, ou o que eu dei na aula. A pessoa não respondeu nada. Eu fiz vista grossa para ajudar vocês, mas dessa vez eu não vou fazer não. É um trabalho com 4 estudos de caso. Eu vou dar esses 4 estudos de caso na próxima aula, tá? Na próxima? Não sei, vou decidir ainda. Porque as provas estão marcadas lá para frente, né? Para final de novembro, começo de dezembro. Então, provavelmente, deixa eu ver aqui, eu vou dar esse trabalho para vocês. As provas estão marcadas do dia 30 para o dia 4. A reitoria solicitou que nós fizéssemos uma mudança, tá? As provas serão disponibilizadas antes e vocês entregarão as provas no dia da aula. Então, galera de GPS, gestão de projeto de software, a prova de vocês vai estar disponibilizada no dia 25, quarta-feira, tá? Vocês têm dia 25, 26 e vão entregar até o dia 27 no horário de aula. Isso significa que a data e horário de entrega é no dia da aula, dia 4 de dezembro, até as 21h30. Certo? Então, vamos anotar aqui. Vamos fazer uma anotação aqui. Deixa eu colocar no meu Notepad mais aqui. Beleza. Deixa eu criar uma aba nova aqui, que eu vivo usando isso aqui. Então, vamos lá. Para quando é a prova de vocês? A prova de vocês está marcada para 4/12/2020. Certo? Data de entrega da prova. Vocês vão retirar a prova no dia 2/12, na quarta-feira de 2020. Data de disponibilidade, eu vou colocar aqui, disponibilidade da prova, tá? A partir de que hora, gente? A partir, vou colocar aqui, a partir das 19 horas. Então, a prova vai estar liberada para vocês a partir das 19 horas, no dia 2 de dezembro. E vocês vão entregar essa prova no dia da aula, na sexta-feira, dia 4/12, até às
21h30. Junto com o trabalho. Então, deixa eu até colocar bem grande aqui, ó. Junto com o trabalho. Certo? Então, o que é o trabalho? Ah, o que é o trabalho? Então, 4 estudos de caso dos assuntos abordados na N1 e na N2. Certo? Serão 4 estudos de caso abordados na N1 e na N2. Cada estudo de caso vale 500 pontos. Certo? Muito bem. Mínimo 10 linhas para cada um. Então, senhores, eu quero o estudo de caso. Eu quero a resposta e não um textinho de 5 linhas copiado da apresentação da aula. Eu quero opinião, eu quero planejamento, eu quero resposta para o estudo de caso. Certo? Então, vamos lá. Vamos repetir novamente. A prova de vocês estará disponível a partir do dia 2 de dezembro de 2020, quarta-feira, a partir das 19 horas, no começo da aula. A prova deverá ser entregue dia 4 de dezembro, sexta-feira, o dia da aula, até as 21h30, junto com o trabalho. Certo? E o trabalho? 4 estudos de caso dos assuntos abordados na N1 e na N2. Cada estudo de caso vale 500 pontos. E eu quero um mínimo de 10 linhas para cada um. Esses estudos de caso deverão ser... Deixa eu até colocar aqui bem grande para que vocês entendam. Eu não quero... Ó, entregar em anexo ao e-mail, tá? Em formato PDF. Eu não quero doc do Word, eu não quero RTF, eu não quero XLSX, não. Eu quero o quê? Eu quero um PDF. Nesse PDF tem que ter os 4 estudos de caso. Tá bom? Vou colocar. O que mais? Assunto do e-mail. GPS trabalho N2. Certo? E, gente, antes que alguém pergunte, eu vou falar. Deixar de entregar um estudo de caso é menos 500 pontos. É 0 para aquele estudo de caso. Tá certo? 0 para aquele estudo de caso. Então, vocês têm 4 estudos de caso, cada um vale 500 pontos, totalizando 2.000. Quer dizer que a prova vale quanto? 2.000 pontos. Tá? Vou colocar aqui bem grande, ó. Prova vale 2.000 pontos. Trabalho, os outros 2.000 pontos. Certo?
Alguma dúvida? Muito bem. Caso surja alguma dúvida, os senhores podem observar. Eu vou colocar isso aqui num doc do Word, vou colocar lá no Google Drive de vocês agora. Tá? Estou abrindo o Google Drive agora e vou colocar lá. Beleza? Só um minutinho. Muito bem. Vou copiar isso aqui. Vou colocar bem grande aqui, peraí. Disciplina GPS. Vamos colocar aqui. Ó. Aqui. Tá? Deixa eu dar uma formatada nesse texto aqui. Aqui. Muito bem. Deixa eu tirar esses espacinhos aqui. Vou colocar. Muito bem. Vou salvar aqui. GPS, trabalho e prova. Trabalho e prova N2. Vou salvar como PDF e colocar para vocês lá. Certo? Então, o enunciado aqui está disponível lá no Google Drive de vocês a partir de agora. Estou colocando lá agora. Então, vocês já sabem qual é a missão que vocês têm para cumprir. Beleza? Muito bem. Tá lá, GPS, trabalho e prova, N2.pdf. Muito bom. Vamos para a aula de hoje? E vamos lá, então. Disciplina, GPS e tal, o que a gente vai falar? Gestão de mudanças e implantação. Nós vamos falar desses dois assuntos. São assuntos que exigem bastante atenção, tá? E tem estudo de caso, e lembrando que o estudo de caso dessa aula valem pontos. Então, vamos lá. De certa forma, as mudanças se tornam inevitáveis em alguns projetos de software. Durante os processos de execução, os requisitos sofrem alterações à medida que o projeto se desenvolve. O acompanhamento das mudanças é primordial para o desenvolvimento do projeto, pois pode gerar um aumento nos custos, mão de obra e, muitas vezes, o atraso no cronograma devido à realização de retrabalhos nos processos. Prevenção de mudanças consiste em agregar atividades que possam identificar e antecipar possíveis mudanças do processo de criação de software. Um exemplo disso é criar um protótipo do sistema para que o cliente possa simular situações e apurar seus requisitos, e assim evitar o retrabalho e o aumento dos custos do projeto. Tolerância a mudanças o processo foi pensado e planejado para algum tipo de mudança em que os custos sejam relativamente baixos. Em alguns casos, podem ser desenvolvidos em partes do processo, ou seja, pequenas mudanças a serem incrementadas. Em outras palavras, meus caros, vocês estão colocando peças do carro com ele andando. Então, você precisa decidir qual é a forma de menor impacto dessas trocas durante a execução do projeto.
Durante. Porque em vários momentos pode acontecer, por exemplo, um requisito mal levantado ou se esqueceu algo durante o processo de levantamento. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, de um grupo, uma força-tarefa está mexendo no código e alguém dessa força-tarefa desenvolver, por exemplo, uma tabela. Essa tabela, ela começa a ser uma tabela crucial dentro do sistema, mas apenas uma pessoa sabe, tem conhecimento da existência daquela tabela. O que acontece? Um deixa para o outro, que o outro deixa para um, e assim vai, e quando sobe para a produção, falta o script da tabela, e a tabela não é criada. Resultado, o projeto não funciona. É culpa de alguém? Eu penso, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso que a gente não deve procurar culpados, porque quando você aponta o dedo para alguém, esse alguém pode se achar no direito de apontar o dedo para outra pessoa. E essa história de um apontando o dedo para outro, dizendo eu não fiz nada, quem fez foi ele, eu não sei, eu não participei, eu não sei de nada, companheiro. E aí, o que acontece? Então, o que você tem que levar em consideração? Que deu erro, tem problema, tem algum problema, tem alguma dificuldade, tem alguma coisa, tem que se levar em consideração o quê? O impacto que essa mudança pode causar. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, foi um erro. Mas o erro foi de quem? O erro foi da equipe. Tá? Gente, um minutinho só. Bom, então, o que acontece? Vamos continuar avaliando aqui para ver até onde o impacto disso pode afetar o andamento, né? Uma coisa importante, as mudanças podem ocorrer por vários motivos e situações. Cabe ao gerente de projetos interpretá-las e, assim, tomar a melhor decisão de acordo com a política organizacional. Não pense que as mudanças sempre são negativas. Muitos são relacionadas de forma positiva e produtiva para o projeto. Nem toda a mudança é passiva de implementação. Gente, aí tem algo bastante importante que deve ser citado. Cabe ao gerente de projetos interpretá-las e assim tomar a melhor decisão de acordo com a política organizacional. Olha isso aqui, ó. Política organizacional. Pressupõe-se que existe uma forma ordeira, né, de se fazer as coisas em uma equipe. Então, pressupõe-se também que essa política organizacional funcione. Veja bem, e entendam bem o que eu acabei de falar. A gente está presumindo que funciona. Nós não estamos garantindo que a política organizacional da empresa funcione. O que isso significa? Significa, gente, que a gente pode acontecer de ter uma falha na própria organização que acabe culminando em, por exemplo, um processo de publicação que geralmente leva 72 horas, já é um processo longo. O correto é o processo de publicação levar minutos, tá? Esse é o correto. Um processo de publicação que leva de 72 a 48 horas ser feito em 24 horas ou menos. Agora eu pergunto para vocês, isso é uma política organizacional correta? Ou seria uma exceção à regra? Ou seria aquela situação da carteirada, né?
Ah, fulano de tal mandou subir. Tal, mas não tem condição de subir agora. Eu falei, não, você não entendeu. Fulano mandou subir. Fulano é filho do diretor da empresa e se você não fizer isso, ele vai vir em cima da gente e a gente vai acabar demitido. Quem é que já não ouviu esse tipo de coisa? E aí, meus caros, eu pergunto, isso é política organizacional? Não. Nem um pouco. Vamos seguir em frente. Alguns questionamentos. A mudança deve ser realmente implementada? É vital? Precisa? Tem que ser feito? Qual o custo, o tempo, a alteração de escopo e qualidade que essa mudança pode afetar? Ah, são muitas perguntas, hein? As mudanças sugeridas influenciam no término do projeto? Ah, e agora? Se você responder positivamente, significa que o projeto vai sofrer um atraso. Dependendo do comprometimento da equipe com o escopo e o cronograma, um atraso não pode ser admitido. E aí? O que é feito? Gerenciamento de mudanças. Gerenciar as mudanças é garantir que o sistema seja trabalhado de forma segura nas mudanças que se julgam necessária e de alta prioridade. Observem aqui, ó, necessária, alta prioridade. Então quer dizer que não é qualquer ponto e vírgula lá no código que pode ser simplesmente considerado prioritário. Ou, por exemplo, a adição de um logo na página principal da empresa. Ah, é prioritário. Mas, se eu adicionar o logo, eu vou ter que... o que eu tenho que fazer? É só colocar a imagem lá? É assim que funciona? Não. Geralmente, as imagens e logotipos de patrocinadores ou apoiadores de projeto, eles são colocados numa página utilizando um recurso de carrossel, para eles ficarem rotacionando. Quando você sobe uma imagem no banco com toda a configuração para o carrossel, para funcionar dentro desse carrossel, não tem problema. O impacto é baixíssimo, quase zero. Mas existem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Por exemplo, o tamanho da imagem que vai aparecer tem que obedecer um tamanho específico. Por exemplo, ela vai ser uma imagem de 192 por 512. Ah, então é um banner de 192 e 512. Tudo bem. Aí a pessoa, o contato da empresa, manda para você uma imagem 512 por 512. E você fala, olha, eu não vou poder subir, porque de acordo com a regra lá do carrossel, a imagem tem um tamanho específico e tal. Aí vem a carteirada. Mas o marketing mandou subir, o diretor de marketing ordenou que faça. E aí? Você faz? Ah, aí a métrica, né? Ouve quem pode, obedece quem tem juízo. Ah, aí você sobe uma imagem que não tem nada a ver com o tamanho especificado lá dentro. E o que pode acontecer com o carrossel do programa? Ele espera uma imagem de 192 de altura por 512 de largura. Você subiu uma imagem de 512 por 512. Ele vai recortar? Quer dizer, vai ficar mais feio do que já está, porque se ele recortar, ele vai mostrar só uma faixa de 192 de altura, né? Que representa o banner do seu patrocinador. O cara que injeta dinheiro no projeto. Um dos caras, né? Provavelmente. E aí? Então não é toda e qualquer mudança, né, gente? Fala, Igor. Quando você altera o tamanho da imagem, ele perde qualidade também, né? Tipo, uma imagem pequena. Sim, geralmente os carrosséis não alteram a qualidade de imagem, tá? Eles recortam. O que é pior. Tá?
Vamos em frente. Algumas das principais atividades da gestão de mudança. O início do processo de gerenciamento de mudanças começa quando o cliente, patrocinador, sponsor do projeto, preenche a documentação de solicitação de mudança, também chamada de CR, Change Request, em que serão descritas as modificações para o sistema de software. Então tá, como é que funciona esse modelo de solicitação de mudança? O cliente submete a Change Request para o sistema de solicitação de mudança. Olha, eu preciso que mude esse cara. Eu vou subir uma imagem de 512 por 512 e o carrossel tem que suportar. Tá. Quando sobe essa imagem, o que vai acontecer? A partir do momento que sobe, o suporte ao cliente começa a validar essa Change Request e vai falar se ela é válida, ele registra. Se ela é inválida, ele fecha. O que seria o correto nesse caso? Fechar a solicitação. Porque a imagem não corresponde ao tamanho adequado. Mas aí vem o processo chamado carteirada. Ah, o diretor de marketing da empresa ordenou que isso seja feito. Beleza. Registra, então, o Change Request. Ele vai para a análise da implementação. Espera aí, como é que funciona o esquema do carrossel? Não, o software de carrossel, ele é um software que a gente comprou. A gente não tem o fonte, não tem como alterar. Então, qual é o correto? Recusar, né? Então, mandar fechar. Se o processo de carteirada continua, ele vai para análise de custo e impacto. Pô, eu não tenho acesso aos fontes. Como é que eu vou fazer para colocar essa imagem lá? E aí? Eu tenho duas possibilidades. Nessa fase, ou eu recuso, fecho o Change Request, ou eu dou continuidade para ele vir para cá. Se eu der continuidade para ele avaliar o processo de avaliação, o processo de avaliação vai apitar. Falou, olha, não dá para fazer. Não tem como. E aí, esse processo de avaliação vem para a parte de seleção. E aqui, na parte de seleção, é a tomada de decisão. Tem o que ser modificado? Não, o software não nos pertence. Nós não temos acesso ao código-fonte do projeto. Muito bem. Eu fecho o Change Request e mando para a solicitação de mudança. Porque até aqui a carteirada funciona. Quando chega aqui nesse selecionar, ela já não funciona mais. Porque quando chega aí é o gerente de TI ou o diretor de TI que vai entrar na jogada. E ele mesmo vai falar, não tem como fazer. E aí a solicitação de mudança é recusada. Meus caros, isso eu estou falando num ambiente que obedece uma política organizacional séria e objetiva. Geralmente no ambiente de carteirada, isso aqui funciona na base do tem que ser feito, senão é demissão. Certo? A gente vê muito isso hoje, tá? E hoje eu estou fazendo pesadas críticas em cima disso, porque eu tenho tido contato com algumas empresas que eu desenvolvo trabalho e eu percebi esse tipo de coisa lá dentro. Tá? E isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. Tá? Muito bem. A respeito do modelo de processo, o principal meio de formalizar solicitações de mudanças no processo de software é o uso do formulário CRF, ou Change Request Form. Dependendo do tamanho do projeto e dos processos envolvidos para mudanças, um formulário eletrônico pode ser utilizado, inclusive, para compartilhamento entre os envolvidos no gerenciamento de mudanças do projeto. Então, isso é eletronicamente feito. É um sistema que faz. Essa modalidade eletrônica facilita a liberação e a conclusão das modificações solicitadas. Algumas considerações em cima desse processo. As consequências de não fazer a mudança.
Você deverá ponderar os efeitos da não realização das mudanças do projeto. Caso essa mudança seja referente à programação, os efeitos são significativos e podem comprometer o andamento do projeto. Se a mudança for de baixa significatividade, pode ser suprimida ou até mesmo não realizada, como é o caso de modificações de layout. Gente, o exemplo que eu estou dando é um exemplo insignificante. Pois é. Os benefícios da mudança, a mudança tem por consequência beneficiar vários usuários ou até mesmo uma melhor produtividade e desempenho do projeto. Esse é o benefício de uma mudança, é o esperado, que ela traga produtividade e melhor desempenho. Não é o que acontece. O número de usuários afetados pela alteração. Em relação ao sistema, é considerado de baixa prioridade quando a mudança atinge apenas alguns usuários e não é aconselhado caso ela possa gerar uma reação adversa sobre a maior parte dos usuários. Então, quanto maior o impacto, menor a indicação que a tarefa pode ser realizada. Os custos de se fazer a mudança. Caso a mudança seja realizada em grande proporção, como aumento de componentes e sistemas, troca de rotinas e funções, essas mudanças podem ser negadas por ocasionar um custo muito alto ao projeto. Ciclo de lançamento do produto. Caso tenha a atualização de algum software de apoio que esteja sendo utilizado para a realização do projeto, pode ser que se faça necessário atrasar a entrega para efetuar as atualizações pertinentes. Gente, isso é um último caso. O último caso. Porque você atrasar a entrega de um produto, deve haver uma justificativa forte e muito boa. Certo? Algumas dificuldades sobre eficácia. Resistência a mudanças. O gerente e membros da equipe podem resistir às mudanças sugeridas no projeto, argumentar atrasos e elevados custos na sua execução. Simplesmente a galera não topa aquela ideia que você teve. Ou então, a mudança ela afeta de tal forma que ela vai impactar no jeito da equipe trabalhar. Persistência de mudanças. Mesmo que haja mudança do processo, pode ocorrer o fato dessas mudanças serem rejeitadas após um curto prazo e tudo permanecer como no seu estado anterior. Mudanças de requisitos. Ai, esse aqui é triste, gente. A inclusão, exclusão ou modificação de requisitos de um projeto é um dos grandes motivos para a modificação de um projeto de software. E geralmente é o que causa o maior nível de atraso. O gerente de projetos tem por função relacionar e providenciar todos os documentos para verificação de requisitos. E assim, verificar a viabilidade de mudança no projeto. Mudança é essa que pode gerar custos e atrasos no cronograma das atividades do projeto. É de grande importância o gerenciamento de mudanças do projeto de software, pois é nesse gerenciamento que as mudanças de requisitos serão analisadas e se os custos de implantação serão viáveis ou não. Como é que funciona isso em termos de requisitos, gente? Olha lá, o problema, primeiramente, é identificado. A imagem do carrossel não pode ser um tamanho diferente de 192 de altura por 512 de largura. Análise de mudança e custos. Como nós não temos acesso ao software fonte, deverá ser requisitada a alteração para a empresa que desenvolveu o sistema. E aí os requisitos serão revisados. A implementação de mudanças de fato. Todos esses fatores têm que constar na resposta desses requisitos, se eles serão aprovados ou não. Porque, no nosso caso, eu não sei qual seria o tamanho da mudança e o valor dessa mudança, porque, afinal de contas, você está falando de um software que você comprou para colocar na página da empresa. Ele não foi desenvolvido. Ah, poderia ser desenvolvido? Poderia. Eu acho que até é uma solução fácil de ser desenvolvida. Mas será que
é de interesse trocar um sistema que está funcionando, todo gerenciado, por um outro que você vai ter que testar tudo de novo? Pensem nisso. Estágios do processo. Primeiro, análise de problema e especificação de mudanças. O processo tem início com algum tipo de problema no requisito. É realizada uma análise para verificar a possibilidade de mudança e encaminhada ao solicitante para que elabore uma proposta das mudanças de requisitos. Segundo, análise de mudança e custos. Nesse momento, é realizado um levantamento dos requisitos dos sistemas e analisada a viabilidade de custos. Terceiro, implementação de mudanças. Quando pertinente, o projeto e a implementação do sistema são modificados de acordo com a documentação de requisitos. Gente, isso aqui está especificando ou explicando isso aqui, tá? Beleza? Importante. Caso tenha a necessidade de implementar um novo requisito em caráter de urgência, cuidado para não se precipitar e realizar as mudanças de requisitos desnecessariamente. Isso pode causar problemas da implantação do sistema. O exemplo que eu dei no começo da aula. Aqui a gente tem aqui um documento de análise de impacto, tá? Primeiro, a identificação da mudança, descrição e motivo. Solicitado por quem e a data de solicitação. Aí, logo abaixo, altera a linha de base. O que seria a linha de base, professor? Seria a versão atual do sistema. Então, assim, esse impacto, né, essa modificação, ela pode alterar a versão atual do sistema? A linha de base que nós temos na gerência de configuração? Sim ou não? Nesse caso ali, é não. Análise de impactos, nós temos, primeiro, o escopo do impacto dessa mudança, depois o tempo para a realização da mudança, terceiro, o custo da mudança, e quarto e último, qualidade da mudança. Quem aprova, a assinatura e os registros de alterações, caso existam modificações do documento. Gente, isso aqui é um modelo bastante utilizado hoje em dia nas empresas que têm controle do gerenciamento de mudanças feito por software, tá? Por programa. Muito bem. Um controle integrado de mudanças. Vamos ver como é que funciona isso. Realizar o controle integrado de mudanças é o processo de revisar todas as solicitações de mudanças, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças sendo feitas nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto, e comunicar à disposição deles. Nesse processo, são realizadas todas as revisões nas documentações e, dessa forma, são aprovadas ou não as mudanças solicitadas. Esse processo tem por benefícios permitir que todas as mudanças solicitadas e documentadas sejam consideradas de forma integrada, reduzindo, assim, os riscos que possam ocorrer no projeto. Importante, uma citação, tá? Todas as mudanças são incômodas para a mente humana, especialmente as que vêm acompanhadas de grandes perigos e efeitos incertos. O senhor John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos. Gente, quem está confortável na zona de conforto não quer mudar. Quem está sentado na praia, na boinha, com os pezinhos na água, tomando seu suquinho, não está nem um pouco a fim de encarar o mar aberto. Eu estou na zona de conforto. Para que eu vou sair daqui para me ferrar ali na frente? Como é que você sabe se você vai se ferrar? É uma incerteza, você não tem certeza disso. Nós não temos presciência, gente, que é a capacidade de prever o futuro, seja ele breve ou seja ele distante. Nós não temos essa capacidade. Então, o que nós podemos fazer é analisar a situação e prever possíveis impactos. Na aula passada, vocês fizeram um exercício parecido. Isso quem entregou o trabalho, tá?
fez um exercício muito parecido com esse, tá? Que era a possibilidade de prever problemas, análise de riscos, né? Pois bem. Vamos ao primeiro estudo de caso, então. Certo? Vamos à análise. Sua empresa está desenvolvendo um software para um pet shop e no meio do projeto decide mudar e acrescentar um módulo de controle de fornecedores. Com isso, muitas perguntas surgiram. Primeiro, o tempo será suficiente para mudar o projeto? Segunda, foi realizado um planejamento para a mudança? Terceiro, qual impacto terá? Quarto, o novo módulo vai gerar custos? Quinto, todos os envolvidos no grupo stakeholders estão de acordo? Todo mundo que tem interesse no projeto, né? Concorda com isso? São perguntas que precisam de respostas. Muito bem. O que você vai fazer? Vai fazer um levantamento das premissas envolvidas e análise de viabilidade de mudanças no projeto do Pet Shop. Em outras palavras, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês imaginem, utilizem a criatividade de vocês, os conhecimentos de vocês, tá? E eu quero que vocês pensem tudo o que seria necessário, observe o que eu estou falando, tá? Tudo o que seria necessário para o desenvolvimento de um módulo de controle de fornecedores. Muito bem. Depois que vocês fizerem esse exercício de imaginação, vamos dizer assim, né, de análise, eu quero que vocês tentem responder essas questões aqui. O tempo será suficiente para mudar o projeto? Lembrando, você está desenvolvendo um software para pet shop. Será que você tem um tempo para entregar o teu projeto, tá? Vamos estipular aqui um tempo de 3 meses, 90 dias, tá? É um tempo razoável para o desenvolvimento do sistema de pet shop. Dentro desses 90 dias, você tem tempo suficiente para encaixar isso no projeto? Tá. Aí você vai analisar. Foi feito um planejamento para a mudança? Como seria esse planejamento? Primeiro eu vou desenvolver a tela, depois eu vou desenvolver as regras, depois eu vou desenvolver o banco e por fim eu vou integrar todas as fases. Semelhante a algo que nós fizemos lá em CC1, né, que foi o desenvolvimento da nossa página lá, né, do nosso sistema, em HTML, e muito parecido com o que nós fizemos em PO1, né, onde a gente desenvolveu um sisteminha lá básico, né? Muito bem, então quer dizer, a gente já tem uma ideia do que precisa fazer, de como planejar para encaixar mais uma funcionalidade no sistema. Então, a primeira pergunta, o tempo suficiente? Será que tem tempo? Você tem 3 meses, tá? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou melhorar um pouquinho, porque eu estou colocando mais coisa aqui nesse negócio. Então, eu vou abrir o PowerPoint aqui e eu vou mudar agora, tá? Vou mudar ele em quente para ajudar vocês nesse estudo de caso. Então, eu vou dar mais informações para o estudo de caso, tá? Vamos lá? Onde eu vou colocar? Eu vou colocar aqui no final. Aqui, vamos lá. Dados. Para montagem da solução. Vamos lá? Primeiro, tempo. Tempo? Vamos colocar prazo do cronograma do projeto. 2 pontos.
90 dias. Beleza. Primeira coisa, deixa eu voltar aqui. Planejamento da mudança. Planejamento da mudança é um levantamento do o que precisa para desenvolver o módulo. Vamos colocar mais uma coisa aqui. O projeto é um sistema web consumindo uma API. Opa, a gente tem uma leve noção do que a gente está falando aqui, tá? Então, o que mais que dá para fazer para ajudar aqui? Bom, aqui você já tem as perguntas que devem ser respondidas, né? Qual impacto terá? O novo módulo vai gerar custos? Depende do levantamento que você vai fazer aqui. Todos os envolvidos stakeholders estão de acordo? Também depende do levantamento que você vai fazer. Todo mundo que está no projeto, envolvido no projeto, concorda com o desenvolvimento desse novo módulo? Então, essas são algumas informações que vão ajudar vocês a responder estas perguntas aqui. Então, o estudo de caso, na verdade, é uma resposta para estas questões, tá? Beleza? Todos entenderam o que deve ser feito? Alguém tem alguma dúvida? É para responder essas perguntas, levando em consideração aqueles tópicos que o senhor colocou. Isso. Eu acredito que isso aqui já dá uma boa pista para vocês responderem isso aqui, isso associado à experiência de vocês, né? Pessoal de TAD está saindo na frente nisso, né? Porque nós estamos trabalhando com algo muito parecido agora, né? Nós estamos trabalhando, PO2, nós estamos trabalhando com APIs, e em DDM vocês estão trabalhando com front-end, que é desenvolvimento de sistema web para consumo de API. Então, vocês têm uma forte vantagem em cima disso. O pessoal aí de ciência vai ter que pesquisar um pouco. Tá? Mas não é nada que vocês já não tenham, pelo menos, visto alguma coisa comigo. Tá? Ah, se você estivesse perguntando, mas professor, onde foi que eu vi alguma coisa desse tipo? Lembra do Postman que a gente consumia lá em CC1 para fazer consulta de API? Ah, o senhor está falando daquilo. Aham, estou voltando lá atrás. Como é bom ter um professor que deu várias disciplinas desse tipo para vocês, né? E que tem uma mente tão boa para lembrar dessas coisas. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Pois muito bem, vamos em frente então. Implantação é o outro assunto de hoje. Nós falamos de mudanças, né? Toda e qualquer alteração que pode ser feita no software que está sendo desenvolvido, que pode eventualmente ter impacto no desenvolvimento do projeto como um todo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando se trata do gerenciamento da mudança. Tá. Mas e quando a mudança foi feita? E quando o software já está pronto para ser entregue? Entra em ação a fase de implantação. É a hora de instalar o software. É a hora de subir para o servidor todo o pacote que representa as páginas, os scripts, as imagens, enfim, todo o projeto web que você desenvolveu, ou toda a API que foi desenvolvida. Geralmente envolve os dois, o projeto web e a API.
E envolve um terceiro componente também que é muito importante, que é o banco. Então, meus caros, não é só desenvolver, também é implantar, é colocar para rodar. Vamos dar uma olhada aqui que fala isso aí? Garantir que a implantação do projeto será um sucesso depende da postura e técnicas que podem ser realizadas para a entrega dos processos. Muitas são as divergências que podem ocorrer, porém, o foco no resultado é fundamental para o sucesso e satisfação do cliente. A implantação de um projeto de software envolve a configuração do software para que funcione corretamente no ambiente operacional, ou seja, instalar o sistema nos computadores que estão envolvidos no projeto. Vou fazer uma mudança aqui na apresentação para ficar mais fácil para que vocês possam entender. Lá vou eu mudar o projeto quente aí. Instalar o sistema dos computadores que estão envolvidos no projeto, ou se for o caso, vou começar a fazer isso, apresentações, viu? Ou se for o caso, efetuar o upload das páginas, scripts, imagens, enfim, tudo aquilo que compõe um sistema web. Opa. Olha eu mudando em quente, hein? Vamos lá? Deixar tudo definido para o processo de configuração é primordial para a implantação do software, pois faz com que tudo funcione. É nesse momento da instalação que se atribuirão as permissões dos usuários e que recomendações são feitas para impedir acessos indevidos e até mesmo invasões externas. Aqui a gente tem um passo a passo para compreender como é feita a questão de implantação, tá? Primeiro, você precisa compreender e definir o ambiente operacional do software. No nosso caso de um sistema web, você precisa saber qual é o servidor que você vai utilizar para hospedar. Um próximo passo seria configurar o software com detalhes de ambiente. Isso, no nosso caso de software web, não faz muito sentido. Porque nós não utilizamos nada do sistema operacional do servidor onde está rodando, exceto a questão do próprio servidor web. Compreender e definir o ambiente operacional do software, isso é importante. Aonde ele está rodando? Como funciona? O que é necessário para o meu software rodar lá? E configurar o software com detalhes de ambiente. Isso quando é necessário. No caso do sistema web, isso não vem ao caso. Tá? Incorporando a implantação. Nós temos alguns passos que precisam ser seguidos. Tá? Primeiro, ter suporte para visualizar e analisar as configurações, ou seja, para que os administradores do sistema tenham acesso às configurações do sistema implantado. Segundo, definir as configurações mínimas de permissões para o usuário, a fim de prevenir invasões indevidas e até mesmo se apossarem de informações confidenciais. A questão de segurança, né? No nosso caso, HTTPS. Deixar de forma clara as definições de configurações do sistema, para que elas sejam fáceis de serem localizadas e que não seja necessário ficar mudando de ambiente. Quarto, facilitar as correções de vulnerabilidade de proteção do sistema, para que o usuário tenha acesso às correções de versões e atualizações. Alguns problemas que podem acontecer na implantação. Né? Vamos dar uma olhada. A incompatibilidade do sistema operacional pode causar problemas no momento da implantação do projeto. Quando se trata de um projeto hospedado na web, esse problema não acontece. Mas a gente tem que levar em consideração o tipo de servidor web que a gente está usando, né? Segundo, a resistência dos usuários à implantação do sistema pode ser outro problema.
pois nem todos os usuários aceitam a informatização de um processo. A resistência do usuário é primordial para dar tudo errado, tá? Para isso, é preciso sempre conversar com o usuário, realizar treinamentos e mostrar a evolução no processo. Então, o usuário tem que estar intimamente ligado àquilo, senão não funciona. Não adianta. Alinhar as formas de utilização do sistema antigo com o novo. Caso tenha tido algum sistema em operação, efetuar as atualizações e dar continuidade aos processos no novo sistema. Isso é muito temerário, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Um sistema que está rodando, ele não pode morrer numa sexta-feira e um sistema novo começar na segunda. Não é assim que funciona. O que é o certo? Os dois trabalharem em paralelo por um tempo. E as informações geradas em um possam ser exportadas para o novo, para que o usuário possa se adaptar a esse sistema novo, a essa nova realidade. Caso contrário, você cria um impacto gigantesco, que é justamente a questão de utilização do sistema. Problemas de caráter físico são situações que podem ser obstáculos da implantação, como é o caso de falta de pontos de energia para equipamentos, internet quando necessário e os equipamentos propriamente ditos. Então, pensa só, se você está implantando um sistema web, por exemplo, para consulta de créditos em um site, né, de um cliente seu. Tudo bem. Como que vai funcionar? O cliente, além de disponibilizar na web, ele gostaria de ter alguns pontos onde ele vai fazer campanhas de publicidade. Então, seria interessante que você tivesse totens para colocar o seu sistema para rodar ali. E não simplesmente deixar só um PC para a pessoa poder acessar. Não. Coloca um totem estilizado, onde o pessoal da campanha de marketing possa fazer propaganda, tal, tudo mais. Então, você tem que levar isso em consideração. Tá, se eu vou colocar um totem lá, eu tenho tudo que precisa? Eu tenho energia, eu tenho internet, eu tenho tudo? Eu tenho equipamento, eu tenho totem para fazer isso? Entenderam? Agora a parte importante, a equipe que vai implantar a bagaça, que vai colocar tudo no ar, não é a mesma equipe de desenvolvimento? Não, não é. É uma equipe especializada, tá, na parte de infraestrutura. A implantação do sistema é o processo de tornar o sistema disponível para os usuários, transferir dados dos sistemas existentes, estabelecer comunicações com outros sistemas de ambiente. O processo culmina com um Go Live, seria um ao vivo, né, tudo funcionando, depois que os usuários começam a usar o sistema para apoiar seu trabalho. Na implantação de qualquer... Deixa eu corrigir isso. Na implantação de... Muito bem. Alterações em quente, hein? Na implantação de qualquer projeto de software, é necessário definir a equipe interna, os funcionários da empresa, que irá acompanhar o trabalho junto à equipe de implantação, sendo que essas pessoas deverão ter conhecimento de todos os processos de execução do sistema. Então, é o usuário mesmo, aquele cara que trabalha no dia a dia do sistema. Tá? O perfil dessa equipe. Primeiro, os analistas conhecem todo o processo das áreas de atuação, especialmente em regras de negócio. Especialistas em TI respondem pelo desenvolvimento, manutenção e equipamentos que fará parte da implantação. Os consultores, responsáveis por redesenhar alguns processos que sejam passivos de modificações. E os gerentes, que são responsáveis pelas tarefas individuais e gerenciamento da equipe. Pode ter mais de um? Pode. Se a equipe for muito grande, pode. Tá? Detalhe importante. Podemos destacar algumas atribuições da equipe de implantação. Por exemplo, analisar o desempenho, identificar e analisar problemas encontrados na implantação, tomar decisões quando se diz respeito a recursos do projeto, passar devolutivas ao gerente e sponsor do projeto sobre o andamento da implantação e realizar a implantação de forma mais tranquila possível, sem perder a agilidade e eficiência. Então, essa turma é responsável, além da implantação, ela é responsável também pelo processo de envolvimento da empresa no novo sistema.
certo? Não é simplesmente ir lá, botar o negócio para rodar, virar as costas e ir embora. Não. Tem que ter todo um processo de envolvimento, um processo de embarque, né, destas pessoas junto com o sistema na empresa, tá? Muito bem. Um papel importante para a implantação são os fornecedores, tá? Trabalhar sempre com o melhor fornecedor é primordial para a implantação de um sistema. Muitas vezes, será necessária a troca do fornecedor, seja pela queda da qualidade ou até mesmo envolvendo custos adicionais à implantação. Então, tá aí uma situação interessante. Quando é que a troca de um fornecedor é necessária? Tem vários motivos. Vocês, eu tenho certeza, podem pensar em vários. Eu citei alguns. Em algumas situações, a área de aquisição pode ser definida de forma complexa, pois envolve ações de compras, aquisições e contratação de fornecedores para o projeto. Por esse motivo, é importante realizar um planejamento das aquisições para o projeto e sua implantação. O fornecedor deve garantir a entrega dos equipamentos e serviços, para que a implantação do sistema atenda ao cronograma do projeto. Muito bem, para isso a gente tem indicadores, que são formas de você acompanhar essa implantação e a resposta dos teus usuários, tá? E o que seriam esses indicadores? São ferramentas utilizadas para realizar medições e desempenhos de processo de um projeto, a fim de mostrar se os objetivos foram alcançados ou não. Em outras palavras, o usuário está usando a bagaça ou não está? Ele está gostando ou não está? É isso. Como que você mede isso? A grande vantagem dos indicadores é proporcionar aos gestores os níveis de eficiência em que se encontram os processos do projeto. Os indicadores têm papel fundamental para o gerenciamento do negócio após a implantação do sistema de software, pois tem a função de medir tudo o que está sendo executado nos processos do sistema. Por exemplo, os clientes, os fornecedores, os produtos consumidos, o desempenho financeiro, etc. Essa medição vai proporcionar a comparação entre os resultados e gerar metas de desempenho para a estratégia do negócio. Em outras palavras, não basta implantar, você tem que gerar dados que sejam pertinentes à empresa a respeito da utilização do sistema e do desempenho desse sistema na produtividade. Então não é só chegar, botar para instalar e virar as costas? Não. Eu tenho que ficar lá puxando o saco, pessoal? Não. Inclusive tem gente que não gosta disso. O que você precisa saber? Você precisa adicionar estratégias para fazer isso, tá? E esse é o próximo passo. O que é necessário para fazer isso? Então, você tem 7 estratégias, 7 passos, né, de estratégia, através dos quais podemos obter comparações de desempenho com a meta a ser definida no indicador. Passo 1. Identificar os níveis, os tipos de dimensões e objetos de mensurações que podem ser realizados a partir de um mapa estratégico, pois ele representa os impactos e resultados que a empresa quer alcançar. Então, não é só simplesmente chegar, implantar, dar uma explicação, virar as costas e ir embora. Não. Você precisa adotar uma estratégia para fazer isso. Para gerar informação a respeito da utilização do sistema. E um dos primeiros passos é esse. É identificar como fazer isso. Criando um mapa estratégico. Meu sistema funciona assim. O cara entra aqui, fornece dados aqui. Aqui eu gero a nota. Aqui eu envio para a Cefaz. Aqui eu autentico a nota, aqui eu gravo as informações e aqui eu emito o comprovante do cara. Beleza, você está fazendo um mapa. Tudo bem que está fazendo de boca, mas você pode desenhar isso, não pode? Passo a passo? Eu posso. Então tá, segunda parte, definir os requisitos básicos e componentes é primordial para a operação dos indicadores. Para o estabelecimento de indicadores é necessário considerar alguns componentes e requisitos básicos, a fim de garantir a sua operacionalização, como medidas, fórmulas, comparações, metas, etc. Muito bem. Aqui, nesse caso, é você considerar como você vai fazer isso. E você tem alguns
componentes que você pode contar com isso. Ah, eu tenho uma fórmula aqui, onde as variáveis, cada variável representa o consumo, o tempo de operação, a quantidade de dados gerados, e aqui no final eu tenho uma métrica que é a resposta dessa equação. Beleza, aplica ela. Certo? Fazer comparações. Como o tempo de resposta da emissão da nota no sistema antigo e o tempo da resposta da emissão no sistema novo. É uma comparação. Tá? E a meta é que, por exemplo, a emissão da nota no sistema novo seja tão eficiente quanto do sistema antigo. Em tempo, velocidade, qualidade das informações, etc. Passo 3. Validar os indicadores com as partes interessadas, visando aos requisitos básicos dos processos. Em outras palavras, fale com os usuários que têm interesse nisso. Para eles perceberem que todo o desempenho está sendo medido. E essa medição ela pode gerar dados positivos ou negativos a respeito da utilização. Passo 4. Estabelecer fórmulas e metas para os indicadores. Então, vai pegar aquelas fórmulas do passo 2 e adaptá-las para passar para o pessoal. Falou, ó, a meta de hoje é gerar nota fiscal eletrônica e validar ela, né, autorizar ela em 5 segundos. Essa é uma meta. É uma meta até gorda, porque geralmente a nota fiscal eletrônica leva bem menos que isso, tá? Mas eu estou dando um exemplo para vocês. Passo 5. Definir os processos que farão parte dos indicadores e as formas de extração das informações. Muito bem. Como você vai medir e depois como você vai salvar esses dados. Certo? Passo 6. Definir o painel ou formas de como as informações serão disponibilizadas nos indicadores de desempenho. Ou seja, se as informações serem apresentadas de forma em gráficos, relatórios ou ainda mostrando as informações em uma só página, como um painel com velocímetro. Ah, você está exibindo os dados de resposta, né? Depois do processamento completo. Passo 7. Realizar um piloto dos indicadores para verificar se todos os dados estão corretos e se são realmente confiáveis. Para a realização, é recomendável a participação de todos envolvidos nos processos do projeto. Beleza? E aqui a gente tem um exemplo feito no Excel, tá? De gráficos oriundos de dados que foram levantados. Por exemplo, satisfação dos clientes, quem está contente com o sistema ou não. Vendas, o comparativo do que foi aplicado, né? A semana anterior foi feita no sistema antigo e a semana atual foi feita no sistema novo. Então a gente tem ali um comparativo. Ó, o sistema novo foi mais produtivo. O desempenho dos colaboradores, a gente tem a medição deles também ali. E no caso das mercadorias, entrada e saída através de um sistema, né, de métricas. Certo? O que mais a gente pode ter? Como eu falei lá, ó, velocidade do sistema. A gente tem algo no estilo velocímetro, né? Que é um gráfico de pizza que mostra que o sistema foi mais rápido no período da manhã, mais lento à tarde e tão um pouco mais veloz à noite. Tá? Ali você tem um gráfico de manutenção do sistema, quanto tempo leva para fazer manutenção em um sistema. Ele leva 56% de tempo no período da noite. Aí você aplica a manutenção no período da manhã, ela é feita em 11% dos casos, e no período da tarde, 33%. Ali, o tempo de paralisação do sistema. E do lado, a satisfação do sistema baseado em outro tipo de gráfico. A gente tem um outro exemplo aqui, por exemplo, de um produto lá, estou tentando lembrar a Software House que fez, mas não lembro de cabeça. O nome do sistema é KPI, tá? Eu não lembro. Não lembro mesmo, desculpa. Mas não lembro o nome do sistema. Tá? Eu já vi esse sistema rodando. Ele dá resultados para você em tempo real. Tá? Por exemplo, quantos chamados foram abertos ou fechados no período de 7 dias? Quantos
quantas horas foram trabalhadas nesse período, né? E aqui embaixo você tem alguns gráficos em tempo real, ó. Olha que legal. Aqui a gente tem uma outra tela, como eu falei, dos velocímetros, né? Que medem, por exemplo, o tempo de velocidade de determinadas ações dentro do sistema. Olha lá. É possível ter métrica para tudo quanto é tipo de coisa no sistema, gente. E esse tipo de tela, esse aqui é do SAP, tá? Esse aqui eu já conheço. Esse aqui eu já vi, inclusive, funcionando. Tá? É um velocímetro mesmo. Ele fica, esse ponteiro ele fica se movimentando com o decorrer do dia, tá? Ele fica mudando o tempo de resposta, medindo velocidade de acesso às APIs, o tempo de resposta do banco para uma determinada pesquisa, uma pesquisa que seja muito pesada, né? Ele pode dizer para você, por exemplo, quanto tempo ela está levando para ser executada, esse tempo pode variar durante o dia, e assim por diante. A gente tem tudo quanto é tipo de métrica possível para ser feito, tá? Gente, mas não é só implantar. Você tem que treinar. E o treinamento ele é a parte final da implantação do projeto. O treinamento para os usuários do projeto, no qual deve ser colocado de forma clara e objetiva todos os processos envolvidos, desde a entrada até a saída. Então, você tem que explicar passo a passo do que o sistema deve fazer. Caso contrário, você pode estar comprando um problema para você. Tá? Geralmente, a questão de treinamento é visada em contrato, né? E é algo que tem que se pensar. Depois de implantar, eu preciso ensinar esse povo a usar o sistema. Certo? Então, vamos lá. Podemos relacionar alguns resultados da implantação dos processos do projeto de software. Primeiro, as entradas. Cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, cadastro de mercadorias ou controle de estoque, cadastro de colaboradores, lançamento de pedidos, entrada de produtos, conjunto de mercadorias, indicadores de desempenho. Essas são as entradas. As saídas, quantidade de clientes atendidos, quantidade de colaboradores, solicitação de compra de mercadorias junto aos fornecedores e estratégias de decisão obtidas pelos indicadores. Então, nós temos duas formas de medir, né? Quando você fala em treinamento, você tem que pensar, você vai treinar entradas ou você vai treinar saídas? Ah, eu vou treinar as entradas primeiro, que é o ideal, né? As saídas são quando você vai obtendo as informações de desempenho a respeito do sistema. Certo? Então, você tem que relacionar isso, gente. Saber exatamente o que você vai passar para o usuário e dividir dessa forma. Certo? Vou treinar a sessão de entradas com o usuário. Então, vamos lá, vamos cadastrar nota, vamos cadastrar fornecedor, vamos cadastrar cliente, vamos cadastrar funcionário. Vamos entrar com os dados. E depois, vamos visualizar as saídas. Os relatórios, relatórios de nota, relatórios de itens, relatórios de estoque, relatórios financeiros, compras, entradas e saídas de material, de mercadoria, contas a pagar e receber, esse tipo de coisa. Então, são duas divisões bem distintas. Tá? Dois tipos de treinamento que a gente pode considerar. Primeiro, a parte de entradas e a parte de saídas, para que você possa ter resultados da implantação. Tá? Muito bem. Com isso, vamos para o segundo estudo de caso, que é ligado ao primeiro. Tá? Por isso que eu dividi a apresentação para ficar mais fácil. Dando continuidade ao estudo de caso do pet shop. Sua empresa precisa considerar as pessoas envolvidas na implantação do projeto. Cada uma tem o seu valor e responsabilidade no processo. A equipe precisa ser bem definida e comprometida com suas atribuições. E os fornecedores não era proibido andar com um carro fazendo barulho desse tanto? Vamos lá. Cada uma tem o seu valor e responsabilidade no processo. A equipe precisa ser bem definida e comprometida com suas atribuições.
E os fornecedores devem ser prestativos e pontuais em relação às entregas e qualidade dos produtos prestados. Muito bem. Olhando para esse cenário, que providência você tomaria se um fornecedor oferecesse vantagens financeiras para um integrante da equipe? É uma pergunta ética. Baseado na experiência de vocês, eu quero que vocês respondam esse estudo de caso, baseado nas informações que vocês viram a respeito de implantação e do envolvimento com fornecedores, eu quero que vocês pensem e respondam o que vocês fariam nessa situação. Lembrando, é o sistema do pet shop, ele está sendo implantado. Então, o que você faria? Será que todo tipo de fornecedor pode ser substituído? Será que o ideal não seria ter uma outra forma de pensar? Como, por exemplo, eu deveria ter mais de um fornecedor preparado para atender a minha necessidade? Isso aqui, gente, vem lá da análise de riscos, tá? Pois é, vem lá da análise de riscos. É uma das possibilidades que pode colocar em xeque a qualidade e o comprometimento da entrega do sistema. Porque se você não tiver bons prestadores de serviços, bons fornecedores, a qualidade de entrega e o tempo, o cronograma do teu projeto pode estar comprometido. E aí você está lascado. Entenderam o que é para fazer, gente? Alguma dúvida? Não? Pois muito bem. Então, já que não temos dúvidas, chegou o momento Chloe da aula. Certo? Vamos dar um atendimento aqui para a Chloe. O que ela quer? O relatório com, primeiro, conceitos de gestão de mudanças e implantação. Primeiro. Segundo, a solução do estudo de caso 1. E terceiro, a solução do estudo de caso 2. Então, são 3 tópicos que devem ser atendidos. Tá bom? Prepare seu relatório com o assunto abaixo e envie para o e-mail do professor. Está aqui o e-mail, né? Desculpa, está aqui o assunto. GPS Atividade 2020 1106. Data de entrega dele, dia 8/11, daqui 48 horas, ou mais 52, né? Porque é até às 11h59 da noite. Alguma dúvida sobre o relatório? Apenas uma dica, tá? Eu não quero ver nada, eu quero ver uma resposta no estudo de caso 2 elegante e profissional. Por favor, não me venham com atitudes agressivas ou qualquer coisa do gênero, tá? Você é gestor de projeto. É um profissional da área, tem que saber lidar com isso. Certo? Na TI, né? Como? No estudo de caso, tem que demonstrar ética na TI, né? Exatamente. É isso, o ponto é esse. Beleza? Pois, muito bem. Vamos ao encerramento da nossa aula de hoje. Está aqui o meu e-mail, para quem ainda não tem, duvido que não tem, né? Lembrando aos colegas de TADES e de Ciência da Computação que esse relatório e da próxima aula, depois acabou. Tá? Depois eu venho só com matéria teórica e lá pelo dia, a nossa prova está marcada. Deixa eu voltar o doc do Word aqui, né? Para não deixar ninguém esquecer. Deixa eu achar ele. Vou colocar mais uma vez aqui, porque aqueles que chegaram depois não viram, né? Então vamos lá.
Então vamos lá, nós temos o quê? A prova de vocês estará disponível a partir do dia 2 de dezembro, a partir das 19 horas. No horário de aula. Ela é para ser entregue no dia 4, sexta-feira, que é o dia da aula, até as 21h30. Atenção a isso, tá? 21h30, não é 11h59 da noite, não. Tá? É até o final da aula. Junto com o outro trabalho. Beleza? A prova vale 2.000 pontos. O trabalho vale 2.000 pontos, somados 4.000. E o trabalho será composto de 4 estudos de caso dos assuntos abordados na N1 e da N2. Cada estudo de caso vale 500 pontos. Um mínimo de 10 linhas para cada estudo de caso. Entregar em anexo ao e-mail, em formato PDF. E o assunto do e-mail é GPS Trabalho N2. Perfeito, gente? Trabalhos entregues em formato diferente de PDF, ponto negativo. Trabalho entregue com assunto fora do padrão, ponto negativo. Prova entregue fora do horário, já sabe, é 0. Se entregar a prova e não entregar o trabalho, 0 de trabalho. Certo? Esse documento aqui, em formato PDF, já está no Google Drive de vocês. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp para a gente conversar. Então, em nome da Uniderp e da Croton, agradeço a presença de todos, peço que continuem se cuidando e vou aguardar o relatório de vocês. Por favor, deem um puxão de orelha nos colegas de turma, porque eu detestaria ter choradeira depois da prova, tá? Agradeço mais uma vez e até a próxima aula, gente. Um abraço. Fui!